Então a gente fez até uma análise lá na nossa instituição, comparando a informação do PET com a informação da tomo de 4D. E o que a gente viu? A gente analisou aí em 2008, a gente analisou 6 pacientes, desculpa, e nós encontramos 81% de concordância entre a informação de movimento que o PET nos dá e que a tomografia nos dá. Ou seja, não é 100%. Então, mesmo usando a tomografia moderna, a gente tem que ter a informação do PET para nos dar as posições exatas de movimento do tumor de pulmão e todos os tumores que sofrem influência de movimentação interna. Aqui um caso, a gente desenhou o tumor aqui no hilo pulmonar, usando a tomo, mas aí o PET nos mostrou que a área era só essa bolinha que parecia até um linfonodo, mas era um tumor primário de pulmão. Então a gente diminuiu praticamente 50% o nosso volume de tratamento. Esse é um outro caso, um senhor que já tinha tido 3 outros cânceres, ele é extremamente disposto a se tratar, ele tinha acho que 78, 80 anos em 2006. Nós fizemos uma radioterapia ablativa nessa região, usando a informação do PET, essa aqui é uma informação de tomo, por isso PET, mas na realidade é tomo. Uma tomo 5 anos depois, o PET negativo, o paciente assintomático. Então, a gente usou as informações e todas elas convergiram com o benefício de tratamento para esse paciente, né, que já tinha tido tantos outros tumores. Então, como que a gente usa a informação do PET em radioterapia? Né? Se vocês guardarem esse slide, eu saio daqui satisfeito. Indiretamente, quando a gente usa as informações de diagnóstico e estadiamento, ou quando a gente usa as informações de avaliação de resposta. Ou diretamente, quando a gente pega o PET e coloca na radioterapia. Né, e ele nos dá informações de extensão local do tumor, além das informações de movimento interno, como eu mostrei. Então, basicamente, se o PET mostra informação fora do alvo inicial, nós dizemos que o PET aumentou o nosso alvo. Se o PET mostra informações menores do que o inicial, nós dizemos então que o PET diminuiu o nosso alvo de tratamento. Aqui uma situação nossa, onde o PET diminuiu o volume de tratamento, uma condição de atelectasia, vocês estão vendo aqui em azul, uma área absolutamente menor do que a área amarela, inicialmente definida pela tomo. Uma situação onde o PET aumentou o volume de tratamento, os pacientes tinham câncer de esôfago, e o PET mostrou que a gente teria que ser um pouquinho mais generoso. Uma terceira informação, onde o PET nos mostrou que nós deveríamos diminuir a área de tratamento. Pela tomografia, a gente teria que tratar essa bolinha aqui ao lado dessa região. O PET mostrou que essa bolinha não era metabolicamente ativa. Outra situação, onde o PET aumentou o volume-alvo de tratamento nos linfonodos, que um tumor de pulmão. O PET nos mostrou que tinha um linfonodo subcarinal, obviamente nós tivemos que tratá-lo também com radioterapia. Aqui aquele caso de cabeça e pescoço, onde o PET, aqui nós estamos ilustrando que o PET encontrou o tumor primário, nos facilitou o tratamento. E as informações, as situações onde o PET não nos ajuda. Esse paciente, o PET e a tomo deram para o radioterapeuta a mesma informação, mas ele era positivo. Nessa outra situação, o PET não nos ajudou, porque essa paciente tinha claramente aqui um tumor, aqui no espaço parafaríngeo esquerdo, mas o PET nos mostrou que esse tumor era metabolicamente, talvez pouco ativo, mas essa paciente tinha um tumor, então o PET aqui não nos ajudou. E ainda, quando o PET muda a forma do alvo, conforme o traçador que se usa, eu esqueci de pôr referência, esse trabalho aqui é do Dr. Eisberg, de Michigan, mas quando se usam diversos traçadores, a forma, o comportamento da imagem é diferente e a decisão de se considerar isso aqui ou não é absolutamente clínica, mas o fato é que o PET pode nos dar essa informação. E aqui aquela outra situação que é de movimento, que eu já falei para vocês. E aqui uma ilustração dessa situação, onde o PET com a informação de movimento muda o nosso planejamento. Essa imagem de baixo representa toda a trajetória do tumor dentro do ciclo respiratório, que nós obviamente tomamos os cuidados para não deixar esse tumor escapar de vista em nenhum momento. Então vejam só, esse é um trabalho interessante que os médicos usaram o PET para fazer radioterapia. O médico A usou somente a tomo, o médico B usou o PET e a tomo, e foi quem tratou o paciente. É um estudo prospectivo, não randomizado, pegou um pouco mais de 100 pacientes, e o que ele encontrou? Concluindo aqui, quase que metade dos casos tiveram uma alteração grosseira do manejo radioterápico após a incorporação da informação do PET. As informações foram desde mudar o alvo de tratamento, desde mudar a extensão, desde mudar a dose de tratamento.
e, por fim, mudando a modalidade de tratamento. Então, basicamente, o que a gente faz com a informação do PET? Né? O PET tem interferência no estadiamento TNM. Ele muda o alvo, ele diminui a chance de perda geográfica, muda a intenção de tratamento, muda a dose, como eu falei, pode evitar a cirurgia, diminui a dose em tecidos sadios e pode até mudar para paliação. Outros traçadores já vêm sendo estudados, todos esses aqui que eu estou listando, eu não vou entrar em detalhes, além do FDG, todos esses outros que vêm sendo estudados para o uso dessas informações em radioterapia. E, resumindo aqueles slides que eu falei do uso do PET-CT em radioterapia em vários sítios, o que a gente tem de evidência? Né? Então, eu separei aqui de acordo com o sítio, e de positivo, a gente tem que praticamente todos os lugares do corpo, quando se coloca o PET na radioterapia, o PET ajuda. E de negativo, o que falta é um pouquinho mais de correlação patológica e de segmento dos pacientes. Ou seja, semana passada eu estava apresentando na reunião do comitê científico do nosso hospital, eu apresentei nossos dados lá, né? E era uma plateia bastante eclética. Tinha físico, tinha biólogo, tinha estaticista, tinha médico nuclear, tinha radioterapeuta, tinha oncologista, tinha cirurgia, etc. O maior número de perguntas que eles me fizeram foi o seguinte: se você diminui o seu alvo de tratamento, o paciente vai ter mais toxicidade? Ou ainda, se você aumenta o seu alvo de tratamento, será que você vai ter menos controle local ou o inverso? Então, assim, mesmo em quem não é do ramo, essa dúvida é muito clara. E é isso que eu estou tentando mostrar nessa apresentação aqui. A gente precisa ter mais seguimento dos pacientes. Então, é importante acompanhar o paciente, né? Então, como que a gente faz, né, a rotina nossa? Então, basicamente, qual que é a nossa rotina? A primeira etapa é o preparo do paciente. Né, nós fazemos o preparo e vocês também, a medicina nuclear também faz o preparo lá na unidade. Nós levamos o paciente para a nossa sala para fazer a nossa etapa de simulação, que a gente imobiliza. Aqui um paciente com tumor de cabeça e pescoço, a gente coloca esse acessório que garante a reprodutibilidade diária do posicionamento. Aí a gente leva esses acessórios lá no PET-CT. Normalmente nós agendamos a simulação de PET lá na medicina nuclear. Aí o pessoal de lá coloca a mesa em posição reta. Tem alguém do CIR aí, medicina nuclear? Para poder me rebater? Tudo bem? Então a gente leva o paciente, leva os nossos acessórios, o pessoal lá da medicina nuclear coloca essa mesa reta, porque a nossa mesa de tratamento também é reta, então tem que ser igual a mesa, tem que ser exatamente na mesma posição. Então a gente coloca os acessórios e usa o laser que existe na tomografia do PET. Então o paciente faz o PET e depois faz o PET normal para a medicina nuclear fazer o laudo. Depois a gente faz uma segunda aquisição de imagens somente da área de interesse para nós. Então, se é cabeça e pescoço, pega só cabeça e pescoço e assim por diante. Depois a gente senta lá, eu tinha aqui 22 quilos a mais do que eu tenho hoje. A foto não está largada, eu emagreci mesmo. E a gente discute o caso em conjunto. Tem a Regiane, que é radiologista, e aqui a Juliana Romanato, que virou radiologista também agora. Então a gente discute o caso em conjunto, então cada um dá uma informação. E aí o que a gente faz? A gente pega essa informação, então o que a gente usa mais ou menos? O médico nuclear me fala, olha, onde tem o SUV tumoral, uma captação tumoral, o SUV a partir de 7, de 8. Aí a gente coloca as informações de janelamento dessa condição na nossa estação da radioterapia. E aí a gente enxerga o tumor no nosso computador. Aqui um vídeo, não sei se vai rodar, rodou. Então, basicamente, o que é isso aí? Está mostrando ali a tomografia. Aí a gente vai inserir a informação do PET em cima da tomografia, fusão automática. Vejam que a nossa estação é Siemens, então o PET é da Siemens e o planejamento da Siemens. Mesmo se não forem da mesma empresa, não tem conflito de interesse, mas mesmo se não forem da mesma empresa, é fácil a leitura das imagens. E ali o tumor de cabeça e pescoço, e obviamente vocês estão vendo as áreas de hipermetabolismo. A gente está ali janelando a minha ferramenta para janelar, a gente reproduz a condição que foi vista na estação de trabalho da medicina nuclear, e ali a gente coloca essas condições na radioterapia. E aí a gente reconhece as áreas de tumor e chama essas áreas de
tumor para serem tratadas de acordo, né, com a indicação clínica. Aqui uma imagem do planejamento do mesmo caso, e aí o paciente é tratado normalmente. Então, quais as áreas, né, de incerteza que a gente tem hoje? A primeira são as incertezas do método. Né? Aqui à esquerda, esse paciente era um falso positivo, não era tumor, era um paciente que havia sido tratado já por câncer de pulmão, não nessa localização, então achou-se que era uma metástase, mas na verdade isso aqui era uma pequena pneumonia, mas foi dita como tumor, mas era um falso positivo. Eu sei que dá para se diferenciar muito bem hoje isso. E essa outra condição é falso negativo. Esse slide veio da McGill, do Canadá, que o Dr. Sérgio Faria também me emprestou. E, além disso, as incertezas do método, né, que eu estava dizendo para vocês, o movimento interno. Se você não usa a informação de movimento, você pode apontar o seu canhão para o bandido errado. A outra incerteza do método é a baixa resolução, que a gente contorna basicamente usando a informação da tomo sobreposta à informação do PET. E a outra incerteza que para mim é mais importante, que tem que se ter experiência, é a janela. Então, aqui à esquerda de vocês tem a imagem da tomografia, e a imagem da tomografia tem a sua geração baseada na escala de cinza, unidades Hounsfield. E à direita a imagem do PET, que tem uma escala de cores baseada no SUV. Então, vamos imaginar que nós escolhemos esse limite aqui como limite entre tumor e não tumor. Então a gente chama isso aqui de janela 1. Vamos imaginar que um outro médico nuclear mais conservador fale que não, que o limite tumor e não tumor seja esse aqui, janela 2. Então, obviamente, o radioterapeuta, conforme a janela que ele escolher, vai tratar um volume maior ou menor. Temos que ter a decisão clínica na mão. A decisão é baseada em evidência e em experiência, não é fácil. Olha aqui, esse aqui é o Dr. Jeffrey Bradley, que é de onde que ele é mesmo? Perto de Chicago. Depois eu lembro. Aqui à esquerda, quando se considerou um tumor de pulmão do SUV máximo até 40% desse valor, e aqui à direita até 30% do valor. Obviamente são duas situações volumetricamente diferentes para nós. Então, basicamente, a gente da radioterapia tem dois tipos de janela. A janela qualitativa, que é aquela que eu mostrei, que a gente revisa o caso com 3 especialistas, onde o médico nuclear nos dá as regiões e os radiologistas nos dão os limites. E a janela quantitativa, que é o seguinte: eu coloco lá no computador, tudo que tivesse SUV maior que 2,5 é tumor, vão destruir esse tumor. Ou tudo que tivesse SUV de 40% a 50% do pico de SUV, ou SUV máximo, também é tumor, vão destruir esse tumor. Então tem 2 tipos de janela. Hoje essas janelas são chamadas de dose painting, sendo a primeira by contours e a segunda by numbers. Na literatura, infelizmente, não existe consenso. Então, o que se respeita é a variação individual. Olha como, às vezes, a informação pode atrapalhar. 30 pacientes, 3 radioterapeutas. Olha essa imagem à direita. Cada cor representa um radioterapeuta delimitando o volume de tumor. Olha a diferença do amarelinho para o vermelho. É o mesmo paciente. Então, assim, se não tomar cuidado, veja, esse é um trabalho de 2001. Aqui eu já peguei um outro para contrapor, de um trabalho de 2006, mostrando que o PET ajudou a diminuir a variação entre o observador. Então, a variação entre o observador se diminui com experiência multidisciplinar. Então, às vezes a informação pode ajudar, às vezes pode atrapalhar. E a informação do movimento, não vou entrar muito em detalhe aqui para não tomar mais muito tempo,